Olá, tudo bem, Olá, Nádima? Luna. Boa Boa noite. Tudo bem, graças a noite, tudo Deus. jóia. Como é que Coloquei, você está, minha coloquei um nobre amiga? som aqui para te receber, viu? Ah, obrigado. Estava ouvindo aí. Muito obrigado mesmo aí pelo convite, obrigado pela música, obrigado pelas suas palavras, sempre palavras de validação positiva, que enaltece a minha pessoa. E você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Eu quero dar as boas-vindas aos nossos amigos embaixadores que estão aqui também prestigiando Aê, a nossa live, o nosso encontro. Esse encontro que por mim foi tão esperado, porque o Nadman representa muito dentro dessa trajetória que a gente vem passando, de muito conhecimento, muita troca de experiência, e sempre tem algumas gratidão. pessoas que elas pegam na mão da gente e carrega, ajuda a passar os momentos bons, os momentos de desafio, e o Nadman é essa pessoa que exala uma luz especial, uma luz de cuidado, uma luz de um ser Uau! humano genuíno, que tem uma alma espetacular. E para mim é uma honra receber uma pessoa como você para estar aqui falando para a minha audiência, para falar um pouco do seu trabalho, Gratidão. contar a sua história e falar quem que é o Nadman. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Você fala que você ficou feliz, honrado. Eu fiquei muito mais pela oportunidade, por conhecer essa pessoa tão maravilhosa que você é. Eu faço das suas palavras as minhas, né? Essa conexão que nós tivemos aí neste curto prazo de tempo, eu falo que a gente ainda nem teve a oportunidade ainda de conhecer pessoalmente, de estar interagindo pessoalmente, e a conexão é tão forte como se a gente já se conhecesse há muitos anos. Então, muito obrigado. Gratidão aí aos nossos amigos embaixadores do Instituto De Ângela, sempre prestigiando. E gratidão aí a essas pessoas que seguem o seu trabalho, a sua audiência. Muito obrigado pela acolhida. Espero gerar aqui uma contribuição. Eu espero que ao término da live, algo que a gente tenha falado aqui, algo que a gente trouxe aqui para você, faça muito sentido para a sua vida e que uma sementinha possa ser plantada. E eu sou aí esse amigo, esse parceiro aí, apaixonado pelo desenvolvimento humano, gosto bastante da produtividade. Hoje o Nadman trabalha com desenvolvimento de líderes, né? Então eu falo que eu desenvolvo líderes para alta performance em inteligência emocional e inteligência produtiva. Então esse é o meu dia a dia e eu faço isso com muito prazer, com grande realização, né? Digamos que é o propósito, é o que nos faz ficar acordado até mais tarde, pagar o preço, ler livro, fazer treinamentos, entrar em imersão. Então, sou essa pessoa e venho aqui com muita gratidão trazer para vocês aí alguma contribuição, trocar experiência. Na verdade, a gente aprende muito, né, nessas interatividades aí. Eu gosto muito de lembrar que tudo que a gente pensa e imagina é apenas uma percepção, né? Tudo é criado na nossa mente. Verdade, Então, quando a gente às vezes verdade. imagina que algo é bom, mas quem vai validar é o ouvinte. A comunicação Com ela é muito certeza. importante. A gente prepara a comunicação para que realmente ela seja eficaz. Mas a gente só vai saber se deu certo, só vai validar quando a gente ouve das outras pessoas um feedback. A Com nossa certeza. mentora, ela diz algo que vai de encontro com o meu profundo mesmo. O improviso, ele nunca levará à excelência, né? O Verdade. improviso Nossa, como nas relações pessoais, nos negócios, em tudo que você vai fazer, existe uma preparação, existe uma forma, um roteiro a seguir. Para as pessoas que buscam essa excelência, buscam efetividade no trabalho que vai desenvolver, ou nas suas relações também, porque nós vamos falar hoje aqui da inteligência produtiva. O Nadman vai passar para nós o conceito e alguns detalhes, sempre na busca de uma melhoria do ser humano. Nós, como seres humanos, somos seres sistêmicos. Quando a gente melhora isso, em um aspecto da vida, a gente
reverbera isso para as outras áreas. Assim como o contrário, infelizmente, é verdade. E essa excelência que o Nadman fala é aquilo que cada um de nós deveria buscar. Fazer mais, fazer a sua parte, fazer o que você tem que fazer. E uma das coisas que eu aprendi bastante nessa caminhada, Nadman, é isso. Nem sempre vai ser gostoso, nem sempre vai ser legal fazer aquilo que deve ser feito. Mas quando você se compromete a fazer algo, existe um preço a se pagar. E esse preço, muitas vezes, é alto. Mas o resultado, aquilo que você colhe do teu esforço, com certeza vale a pena. E aí eu convido você, Nadman, a falar um pouquinho mais sobre essa inteligência produtiva. Olha que legal, né? Você já trouxe aí vários fundamentos da inteligência produtiva. O primeiro deles aí, né, trazendo assim, já pegando as suas palavras, é que a inteligência produtiva, ela trabalha exatamente como recompensa. O nosso cérebro ele vai muito bem quando ele percebe recompensa. Então, por exemplo, você que tá aqui interagindo com a gente, né? Imagina assim, ó, ela comentou sobre fazer o que tem que ser feito, né? E muitas vezes fazer o que tem que ser feito é dolorido, paga um preço, tem que abrir mão de uma coisa aqui, outra ali. Mas a inteligência produtiva, ela sugere assim, coloca uma recompensa, e assim que você alcançar aquele objetivo, você celebre, né? E aí também pode ser que para algumas pessoas elas vão ser estimuladas não pela recompensa, mas por alguma dor, por exemplo, né? O próprio exemplo da Tati De Angela, ela falou que se ela não concluísse o primeiro livro dela, você lembra o que ela disse que iria ficar careca. Então, Exato. não foi o que ela queria fazer o cruzeiro, mas foi a preocupação de não ficar careca que ela produziu. Então, a nossa amiga já falou aí sobre um pouco da inteligência emocional, essa questão de trabalhar com recompensas. Mas, assim, quando a gente fala de inteligência produtiva, é importante que você pense o seguinte, que a inteligência produtiva, ela é um conjunto de técnicas, de ferramentas que você vai utilizar de maneira estratégica. E para que você vai utilizar isso? Tem uma palavra que a gente gosta bastante e às vezes também não gosta, né? A gente gosta quando a gente aplica para a gente e a gente às vezes não gosta quando outros estão cobrando da gente essa palavra, que é a tal do resultado. Então, inteligência produtiva tem muita relação com o resultado. Então, por exemplo, olha para os teus resultados hoje, verifica como que você está trabalhando, verifica os métodos que você está utilizando e analise se há possibilidades de você ser mais estratégico para você alinhar esse conjunto de processos, de ferramentas, para que você seja mais produtivo. Por exemplo, trazer um exemplo aqui, que eu até ouvi no TatiCast, né? TatiCast da Tati, bem legal. Ela mencionou que a Google ela reduziu a carga horária de 5 dias para 4 dias. Então, inicialmente, as pessoas falam, poxa, vai perder receita. Mas sabe o que aconteceu? Aumentou em 40%. Mesmo tirando um dia a menos da semana, aumentou em 40%. Aí você fala, como isso? Estratégias, utilizando os recursos e otimizando. Então, acredito o seguinte, para os colaboradores foi uma baita de uma recompensa. Então, a pessoa fala, poxa, então, se eu tenho agora 4, eu tinha 5 dias, tem 4, eu vou produzir nos 4 equivalente aos 5, até equivalente a 6, porque eu vou ter um dia a mais no meu final de semana. Então, isso é bem interessante. E funciona com a gente também, certo? Então, vamos lá, ó. Falando um pouco mais aí da inteligência produtiva. Um ponto importante hoje, quando a gente fala da inteligência produtiva na situação atual, no estado atual, no nosso momento, né, de forma mais contemporânea, é como se a gente deixasse de sair do automático. Por exemplo, no passado, quando a gente fala de produtividade, muitas vezes remete à questão de chão de fábrica, de automatização, todas aquelas questões, né? Mas, por exemplo, na vida pessoal, eu não posso pensar de forma automatizada. Por exemplo, o que dá certo para a Rose
Vamos supor que eu admiro a Rose pela produtividade dela. Aí eu observo o jeito que ela trabalha, aí eu vejo, vamos lá, vamos supor que ela tem todo um método que funciona muito bem com ela. De repente, se eu pegar o método dela e aplicar comigo, eu vou falar, não, o seu método aí não está funcionando. Então, por exemplo, a inteligência produtiva, ela traz agora um novo conceito, que é a nova produtividade. E a nova produtividade tem uma palavra muito legal, que é a personalização. Então, o que, que é isso? Eu vou procurar entender como que é o seu perfil, eu vou procurar entender o que, que funciona para você, as suas preferências, e dessa forma, utilizando estratégias de criatividade, vai testando, vai ajustando, você vai se tornando mais produtivo. Eu gosto de falar daquela relação que nós aprendemos, né, da matemática da produtividade, que eu posso até dizer, é o que representa a inteligência produtiva, que é o seguinte, a matemática da produtividade. Você vai olhar para o teu resultado, você vai olhar, por exemplo, olha hoje um objetivo ou uma tarefa que você está realizando. Observe como que você está fazendo essa tarefa. Você está gastando muita energia, colocando muita energia, vamos supor, estou colocando muita energia e estou tendo muito resultado. Mas o fato de eu ter resultado, só por eu ter resultado, não quer dizer que eu estou sendo produtivo, porque você está gastando muita energia. E essa energia que você está gastando, ela não está sendo gasta aleatória, ela está tirando de algum lugar. Por exemplo, às vezes você está dormindo menos, às vezes você não está tendo tempo para ficar com seus filhos, às vezes você não está cuidando da saúde, às vezes você não está cuidando, como a Rose falou, nós somos sistêmicos, somos feitos de várias áreas. Então, quando eu gasto muita energia, mas eu tenho muito resultado, alguma área está sendo sacrificada. Então, eu preciso olhar para essa energia que eu estou gastando e, a partir daí, falar, bom, como que eu posso diminuir a energia que eu estou colocando nessa atividade para que eu tenha máxima produtividade? Então, essa relação da matemática, entenda aí, menos energia, mais produtividade. Mas não é só falar, ah, vou pôr menos, vou ter mais. Você vai ter que entender, analisar como que funciona com você, fazer testes para que você comece a entender o que, que vai dar certo. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam muito de usar o tecnológico. E tem pessoas que gostam mais do papel. Então, o que, que vai dizer se um está indo bem e o outro está indo mal? São os resultados. Olha para o resultado, olha para essa relação. Ó, tem um que está usando papel, está gastando menos energia, energia de esforço, né? Está gastando menos energia, mas está tendo alto resultado. O outro está usando tecnologia, mas o resultado não está acontecendo, está se perdendo, enfim. Então, por exemplo, se eu sou apaixonado por usar uma agenda de papel, se o papel me atrai, se isso aqui me dá condições de eu produzir melhor, vá com ele. Vá com ele. Agora, por exemplo, eu gosto do papel e vou inventar de ir para a tecnologia e vou ficar perdido. Isso. Então, vamos lá. Deixa eu contar uma história. Uma vez eu fui assessorar um cliente e esse cliente, ele tinha a mesa dele abarrotada. Ele tinha muito prazer. Para ele, sinônimo de produtividade era aquele tanto de coisa na mesa. Então, eu chegava a conversar com ele, aí falava, peraí que eu vou pegar o que a gente estava conversando. Ele sai olhando aqui, olhando ali, olhando ali, olhando ali. E ele achava, pegava um papel, não está aqui, não está aqui. Aí achei tudo. E aí, dentro da ideia da consultoria, a gente foi organizar. Então, nós pegamos, por exemplo, toda a papelada dele, os processos, e começamos a colocar dentro do computador, organizando o processo e tudo. Ele passou mal. Ele ficou. Quando ele chegou e viu a mesa dele sem papel, ele ficou totalmente perdido. Viajava na maionese, ele tinha uma sensação de que ele não estava produzindo. Ele vai falar assim, nossa, eu chego aqui, parece que eu não estou fazendo nada e tal. Então, naquele momento, eu não considerei o perfil dele. Eu acabei levando mais porque era otimização. Então, no caso dele, era o seguinte, era fazer uma combinação. Ele ter agenda, ajudá-la a ser mais organizada em termos de documento. Então, a gente começou a trabalhar com aqueles arquivos, o que tem para despachar, o que já foi despachado, o que é para jogar fora. Então, começou a organizar dessa forma, aí ele voltou a ter um senso de produtividade e, ao mesmo tempo, se sentiu melhor. Mas ele quase entrou em depressão. E aí, olha que interessante. Eu preciso
entender qual que é o perfil da pessoa, as preferências, porque naquele momento quem vai produzir é ele, não eu. E aí eu tenho que ajudar a achar a matemática da produtividade com ele. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui. Eu gosto dos exemplos porque vai trazendo para o contexto prático. Eu tenho uma cliente que ela ainda é multitarefa. Ela tem muito prazer em ser multitarefa. E quando eu comecei a observar, eu fui direto na fonte com ela para melhorar a produtividade dela, que foi eliminar os ladrões do tempo, principalmente aquele, o chefe da quadrilha, que são as interrupções. Olha que legal, que sacada bacana. Primeiro ponto, ela trabalha a sala dela é uma divisória de vidro, que ela gosta de ver os colaboradores e tudo. Mas, quando chegavam os representantes comerciais, eles abriam a porta e às vezes ela estava no computador ali concentrada, ela tem uma capacidade de foco, mas quando as pessoas chegavam, olhavam e havia, e aí as colaboradoras não poderiam falar que ela estava ocupada, digamos assim, né? O cara já olhava, via lá, e aí, por exemplo, quando ela percebia o movimento, ela olhava, a pessoa já fazia assim, e ela, por ser muito educada, ela ia lá atender as pessoas, e ela não se preparava para aquela visita inesperada, porque visita inesperada também é um ladrão do tempo. O que foi feito? Eu sugeri para ela o seguinte: que tal colocar uma persiana? A persiana, quando ela estiver aberta, você está falando para as pessoas, acesse. Quando você fechar a persiana, a tua equipe sabe que naquele momento você não pode interromper. Sabe que é igual aquilo que a gente aprendeu lá da churrascaria, ocupado e disponível. Sim. Só que no caso dela eu coloquei a persiana. Resumo disso, ficou muito mais produtiva. Ela falou, na hora que eu fecho aqui, eu fico no meu mundo e agilizo as coisas, a equipe respeita, aí nem ligação eles me passam. Então tá aqui um exemplo de como que a gente pode utilizar a inteligência produtiva, e o elemento aqui que fez a diferença foi fechar a persiana. Mas ao fechar a persiana, está dando um comando para as pessoas de que nesse momento eu estou focada, realizando algo que é muito importante, que eu preciso ter início, meio e fim. Então isso funcionou muito bem. Que legal, Nadma, que quanta contribuição aí. E eu vejo como gestora também, eu vejo a contribuição dessas dicas, desses aprendizados para o dia a dia mesmo. Quando você consegue se organizar, você consegue ter uma percepção de produção, o que te atrapalha na produção, o que pode ser melhor para tornar o seu ambiente mais produtivo, que uma ação como essa daí com certeza vai render muito mais paz para essa pessoa, porque ela se distraía muito e acontece que aquelas pessoas que elas se distraem, se deixam levar pelas distrações, muitas vezes chega no final do dia, olha para o dia e fala, o que eu fiz? Eu tinha tantas tarefas para fazer, e daí eu não consegui fazer as tarefas, eu trabalhei tanto, estou cansada, e você olha o líquido do resultado do dia, você deixou muitas tarefas acumuladas, às vezes documentos importantes que deveriam ter sido assinados, despachados, comandos para a equipe também, a parte da estratégia que muita gente vai deixando, planejamento, e que isso impacta diretamente nos resultados da empresa. Eu convido você para coloca para mim aí nos comentários quais são os seus desafios de que impede você de ser mais produtivo. A gente chama de dores. Aquilo que incomoda você. Escreve para mim aí. Por exemplo, falta de foco. Escreve aí, vai escrevendo aí que eu vou falar aqui sobre a questão da desorganização. Quando a gente fala da mesa. Por exemplo, se eu chego no meu escritório e eu tenho a sensação de que a minha mesa está desorganizada, e por mais que as pessoas falam assim, essa desorganização, para mim, é organização porque eu sei onde está tudo. Mas, na verdade, acaba que em algum momento se perde. Então, essa desorganização, ela já é uma desorganização física, porque nós estamos vendo ali, nós estamos vendo a papelada espalhada, normalmente a pessoa fala assim, onde eu coloquei isso, onde que está, peraí, desorganização física. E aí tem a desorganização digital. Por exemplo, a pessoa digita um documento, está lá no computador e fala, nossa, eu não lembrei o nome que eu coloquei no arquivo, onde está, deixa eu olhar. Então, no computador tem a desorganização digital.
E vem uma outra desorganização que ela é a chave de todas as outras duas, que é a desorganização mental, que aí é a questão da inteligência emocional. Por isso que eu trabalho integrando inteligência emocional com inteligência produtiva. Amiga, uma pessoa ansiosa produz, uma pessoa estressada produz, uma pessoa que está, por exemplo, acelerada demais produz. Então, a gente precisa primeiro ter uma organização mental, com equilíbrio, equalizar, encontrar um equilíbrio, porque isso já é um caminho para que eu tenha mais produtividade. Então, o primeiro ponto, a produtividade, ela começa aqui na tua mente, é querer ser produtivo. Querer ser produtivo é adotar um estilo de vida. Por exemplo, e aqui uma coisa que eu faço bastante, eu nem vou falar dificilmente, eu vou falar que é quase impossível na minha organização eu chegar atrasado em algum compromisso, porque eu sempre me antecipo. Então, olha só, que o primeiro ponto, quer ser produtivo, quer ser produtiva, começa a antecipar. O que é antecipar? A questão do tempo, ou a gente ganha ou a gente perde. Então, por exemplo, deixa eu ver ali. Vamos lá, fala de zona de conforto, o outro está falando trabalhar em home office, acaba tirando um pouco o foco. Aí quem falou é o meu cliente ali, o Daniel Ades. O Daniel, você sumiu, hein? Nossa sessão, amigo, fazendo aqui, ó, tô de olho em você. Esse é um amigo, um gerente, muito, foi meu aluno na Fazan, agora ele assumiu um compromisso de liderança, está aqui prestigiando. Estou fazendo esse acompanhamento pela essa mentoria. Então, vamos lá, ó. Vamos trazer aqui algumas dores da produtividade para ver se você se identifica. Por exemplo, muitas coisas para fazer, então aquela pessoa sabe, os famosos fazedores, ele quer fazer. Se ele não se vê fazendo alguma coisa, parece que ele não está produzindo. Mas isso é apenas, pode ser ansiedade, pode ser aqui um vício emocional de querer fazer e começa a fazer um monte de coisa. No final do dia ele fala, eu fiz tanta coisa, mas no final parece que eu não fiz nada. Por quê? É só olhar para o resultado. O que você fez durante o dia te aproximou do que você está querendo, daquele teu objetivo? Bateu tua meta? Bateu a meta do dia? Então isso é importante. Segundo ponto que a gente vê muito, quando uma dorzinha quer travar a briga com o relógio. Pega o relógio, nossa, eu e o relógio, a gente não se dá bem. Mas eu te pergunto, o que o relógio tem a ver com isso? O que o relógio tem a ver com isso? Amiga, quantas horas você tem por dia? Fala aí para mim. Nós temos 24 horas, né? 24 horas. Então, desde que eu entendo de pequeno, eu nunca vi na minha vida alguém que Deus falou assim, você vai ter apenas 12 horas por dia e você vai ter 36 horas por dia. Eu estou te dando isso. Deus ele é democrático, ele deu o mesmo número de horas. Então eu não posso travar. O problema não está no relógio. A questão não é gerenciar o tempo. Que, inclusive, falar gerenciar o tempo parece até que a gente quer ser Deus. O correto é gerenciar as minhas atividades em um determinado tempo. Aí você pensa o seguinte, essas tarefas que eu quero fazer, cabe nesse tempo que eu tenho disponível? Cabe ou não cabe? Não cabe. Aí você começa a tomar decisão. Qual tarefa que é minha? Qual tarefa que eu posso delegar? Qual tarefa que eu posso deixar para amanhã? Qual tarefa? Aí você se reorganiza. Então, essa reorganização mental vai te ajudar a ser mais produtivo, vai te ajudar você ter mais foco, como falaram ali, e ao mesmo tempo trazer uma sensação maravilhosa, que é a sensação de realização. Como é bom iniciar e terminar. E aí a gente tem outra dor, que é começa as coisas e não termina. Eu gosto de uma definição. Você conhece o Jerônimo Telme? Conheço. O Jerônimo Telme, ele fala que ele é o maior procrastinador do mundo. Ele fala isso, e ele é uma pessoa de produtividade, ele já escreveu o livro dele aqui, e ele fala que ele criou, olha que legal, ele criou a procrastinação criativa. E você acredita que faz sentido?
Por quê? Porque ele fala assim, ó, eu sou uma pessoa extremamente interativa, se eu estou aqui no computador, estou aqui, se passar alguém, eu vou cumprimentar. Então ele fala que ele declara que ele é multitarefas, e aí ele criou o conceito de procrastinação criativa. Sabe como é que funciona? Ele pega 5 tarefas que ele considera importantes no dia, e fala, ao terminar o meu dia, essas 5 tarefas têm que ser concluídas, querendo ou não. E aí, o que ele faz? Ele abre as 5 tarefas, aí ele começa a fazer uma tarefa, aí ele enjoa dessa, vai para uma outra, e aí o que ele fala? Ele vai procrastinando entre as tarefas. O que ele deixa um para lá, volta na outra, e tudo. Mas no final do dia, ele evoluiu nas 5 ou ele concluiu todas que ele queria. É uma estratégia bacana. Precisa ser 5? Não. Pode ser 10? Depende. Vai depender, volto de novo, personalização. Então, veja bem, ó, vou ler aqui uma frase para vocês. Ser produtivo significa ter liberdade, prosperidade e abundância. E exige preparação, como você falou. Esse é um ponto que a gente precisa entender bastante. E para que eu seja produtivo e entregar resultados acima da média, extraordinários, ser um fornecedor de excelência, eu tenho que me preparar. Eu tenho que escolher aqui na minha mente ser mais produtivo. Eu gosto de uma frase do Paulo Vieira que fala assim, que a zona de conforto é o pior lugar para se estar. Ele também fala que a vida começa quando a zona de conforto termina. E aí outra frase dele também que é forte, que ele fala assim, que a zona de conforto é um conjunto de mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Olha que forte. Isso tudo Muito para ele forte. bater na zona de conforto, né? E a gente gosta de zona de conforto. Por exemplo, alguém falou de home office aí, o próprio, foi o Daniel, né, que falou. Hoje, por exemplo, a pandemia tirou a gente da zona de conforto ou colocou a gente na zona de conforto? O que você acha? Pra, O que você me diz? eu acredito que tirou alguns da zona de conforto e colocou outros na zona de conforto quando paralisou. Eu vejo muitas Entendi. pessoas, e é isso que eu tento passar em algumas frases aqui no próprio Instagram, chamando as pessoas para uma ação, né? Porque só depende de cada um de nós. Todos os recursos a gente já possui. Deus nos deixou muitas coisas, principalmente habilidades. Todos nós temos várias e podemos desenvolver muitas mais. E faz com que isso te direcione, te ajude a potencializar tudo aquilo que você já tem. Você só precisa descobrir um pouco mais e elencar esses pontos para você trabalhar cada vez mais. É isso, Nadima? É verdade. E um ponto importante que a gente comentou aí, né? É, é uma escolha que eu faço. Primeiro ponto, você tem que ativar o seu querer ser produtivo. Querer ser produtivo. E algo que eu sempre oriento os meus clientes, que de alguma forma eu vou moldando, é o que ele fala. E muitas vezes é a gestão da comunicação verbal e não verbal. Quando você está conversando com uma pessoa e as frases que ela está te passando, ela já está te gerando uma percepção. E como eu trabalho com inteligência emocional, inteligência produtiva, eu vou observando e a gente vai analisando para verificar o que está passando na mente da pessoa. Então, por exemplo, eu escuto frases assim, eu não tenho tempo. Então, isso já é... Quando eu não tenho tempo. Aí volta naquela situação. Será que Deus não te deu 24 horas? Né? Não tenho tempo. Outra coisa assim, vivo na correria. Você já ouviu essa expressão? Estou na correria, tal correria. Eu tenho uma amiga, nem sei se ela está aqui, não vou falar o nome dela não, mas ela vai lembrar do caso. Todas as vezes que eu ligo para ela, o que a gente conversa, ela fala assim, nossa amigo, tá uma correria aqui, tá uma correria. E como ela trabalha, quando eu a conheci, ela trabalhava no segmento de materiais de construção, eu apelidei ela de massa corrida. Falei assim, fala massa corrida. Então é importante, eu não tenho tempo, eu preciso ser 2, o meu dia tinha que ser 48 horas. Outra coisa, outra frase, eu não dou conta, não vai dar tempo, eu não sei planejar.
tudo isso que a pessoa está falando são comandos negativos e cada vez mais está afirmando. Vamos lá. Se eu falo o tempo todo que eu não tenho tempo, não tenho tempo, eu vou fazer de tudo para não ter tempo. Eu tenho que afirmar o contrário. Eu tenho que dizer, eu sou uma pessoa organizada, eu tenho agenda, eu administro meu tempo, eu sou dinâmico. Ao invés de falar que está na correria, eu sou dinâmico. Ao invés de falar que está difícil, fala que está desafiador. São formas de falar que vão te dando um direcionamento. Quando você fala que é difícil, o difícil te limita, é um limite, vai bater, vai parar aqui. Quando eu falo que é desafiador, eu vou entender que desafios são feitos para serem rompidos. Então, o meu comando é, eu vou superar esse desafio. Agora, não, isso é difícil. Eu já falei que é difícil, vai parar aqui, estabelecer limites. Então, eu tenho que quebrar esses limites. E é neste ponto que entra fortemente a inteligência emocional. A gente trabalha com essa ideia de mudar a forma de falar, mudar a forma de também se comunicar não verbal. Você está numa reunião, a pessoa está assim, não está falando nada, mas ela tá fazendo assim. Já está dizendo tudo. Pô, está perdida, está dizendo ali que não vai dar conta e tudo. Eu tenho que gerenciar isso se eu quero realmente ser produtivo.